Olá a todos, meu nome é Henrique, eu estudo no sétimo período do curso de História na Univale e hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre a questão da Palestina. No vídeo de hoje é o número 7 e será sobre a Guerra dos 6 Dias. Estamos chegando na reta final do nosso objeto de conhecimento, que seria a questão da Palestina, e vamos lá. Vamos começar relembrando o que vimos na última aula. Na última aula nós vimos que em 1948 foi fundado o Estado de Israel. E ele já virou um Estado independente. E isso foi uma vitória para o movimento sionista, o movimento do nacionalismo judaico. Um ano depois, Israel já é aceito na ONU, já entra na Organização das Nações Unidas. E se torna um Estado moderno rapidamente, enquanto os palestinos se abrigam em campos refugiados. Então Israel, ela teve uma ascensão muito rápida. Ela entrou na Organização das Nações Unidas muito rápida, ela se tornou um Estado moderno muito rápido, e isso auxiliou muito para eles conseguir poder internacional. Agora vamos falar um pouquinho da Guerra dos 6 Dias. Para entender a Guerra dos 6 Dias, nós vamos começar falando um pouquinho do Egito. O presidente do Egito era o Gamal Abdel Nasser, e o Egito ele era um símbolo de liberdade, de progresso e unidade para os árabes. Ele era um dos países mais influentes no mundo árabe. Essa que vocês estão vendo aqui é a bandeira do Egito. E aqui ao lado temos o Gamal Abdel Nasser. Ele era um presidente que ele era muito carismático, então vocês podem ver que tinha muita gente sempre seguindo ele, por isso que é comum ver fotos dele com essas multidões atrás dele. Ó, vamos trocar de foto. Sempre muito querido pelo povo, porque ele era esse símbolo de liberdade, progresso e unidade para os árabes. Eles tinham a ideia de formar um grande império árabe novamente. E isso começaria pelo poder de influência do Egito. Em 1964, esse presidente do Egito, ele sugere que seja criado uma organização para a libertação da Palestina, que seria a OLP. Libertar a Palestina de quem? Libertar a Palestina do Estado de Israel. E essa organização de libertação da Palestina, ela seria uma organização que teria um presidente e uma constituição. Então teria uma pessoa à frente dela, que seria o presidente, e um documento com os termos, as leis e como se daria essa libertação, que seria a sua constituição. E em hipótese alguma eles aceitariam a partilha da Palestina. Então essa OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, não aceitaria aquelas propostas que a gente viu nas últimas aulas de divisão das terras da Palestina. Não seria nada entrelaçado, não seria separado, só não existiria. Então esse aqui vai ser o primeiro grande indicador de que haveria um conflito. Porque os israelenses, os judeus sionistas, eles não estavam nada felizes com essa organização para a libertação da Palestina. E além disso, o presidente do Egito, o Nasser, ele mobilizou o exército dele para as fronteiras entre o Egito e Israel, dando a entender que a qualquer momento ele poderia atacar o país. E assim começou a grande confusão. A Guerra dos 6 Dias, ela começa no dia 5 de junho de 1967. Só que não é o Egito que vai atacar Israel. Por mais que as tropas do Egito estivessem na fronteira, quem vai tomar a iniciativa são os judeus, são os israelenses. Então nesse dia 5 de junho, Israel ataca e em 3 horas o Egito já não tem mais força aérea. Eles destroem todos os aviões do Egito, os aviões militares, antes mesmo deles decolarem. Com isso, a Jordânia e a Síria, que são aliados do Egito, que são países árabes, eles entram também na guerra. Então fica o Egito, que vai entrar na guerra, a Jordânia e a Síria. O Egito, vocês vão ver, essa seta vermelha é o território do Egito que Israel vai conquistar com a guerra. Eles vão conquistar essa região que é chamada de Península do Sinai. Como eu falei, eles vão enfrentar também a Jordânia, e da Jordânia eles vão conquistar a região da Cisjordânia. E da Síria eles vão conquistar as colinas de Golã. São regiões que para Israel são muito estratégicas
E reparem como eles conseguiram expandir o seu tamanho. Israel era só essa região amarela do mapa, e depois ela conquista todas as partes laranjas. Então Israel contra esses 3 países árabes conseguiu mais que dobrar de tamanho. E foi uma vitória que ela foi muito rápido. A gente pode chamar até de uma vitória relâmpago, porque, como o próprio nome da guerra diz, a guerra durou apenas 6 dias. Em 6 dias, Israel conseguiu derrotar o Egito, a Jordânia e a Síria. Aqui eu trouxe para vocês alguns dados. Primeiro, uma matéria da BBC no Brasil, que o título da matéria é Os 6 dias que já duram 50 anos. A guerra que mudou para sempre o Oriente Médio. Completou 50 anos esse conflito em 2017 e a gente pode considerar que foi uma transformação no mapa que dura até hoje. E poucas guerras foram tão curtas e tiveram consequências tão amplas e duradouras, como diz a própria matéria. Eu vou deixar o link disponibilizado no final da aula, para caso vocês queiram acessar essa matéria. E aqui do jornal O Globo, eles montaram algumas estatísticas da guerra. Então olha só, o exército de Israel tinha cerca de 100 mil soldados prontos para essa guerra, enquanto os exércitos árabes, que seriam a soma do Egito, da Jordânia e da Síria, eram 240 mil, mais que o dobro. Em força aérea, Israel tinha 300 aeronaves militares, e essa força árabe 950, mais que o triplo. E de mortos no conflito, morreram entre 776 e perto dos 1.000 soldados judeus, enquanto os soldados árabes morreram mais de 20 mil. E os tanques israelenses eram cerca de 800 contra 2.500 tanques dos árabes. E aqui embaixo a foto da Força Aérea do Egito sendo destruída antes mesmo de decolar. Aqui mais algumas imagens para vocês. A primeira, uma imagem, alguns tanques israelenses. Eles têm a tecnologia muito parecida com os tanques dos Estados Unidos. Isso muito pela aliança que eles fizeram com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Embaixo, o navio israelense atravessando o Estreito do Tirã. E aqui na direita, a capa do jornal O Estado de São Paulo, em 1967, quando Israel derrota os árabes, sendo notícia até mesmo aqui no Brasil. Então vamos revisar alguma coisa e adicionar umas últimas informações nessa aula de hoje. Em 1967, ocorreu um dos mais importantes conflitos no território árabe, a Guerra dos 6 Dias. Essa guerra envolvia Israel contra o Egito, a Jordânia e a Síria, esses 3 últimos países árabes. A Guerra dos 6 Dias ela foi também uma importante vitória militar para os judeus, e ela conquistou territórios em tempo relâmpago. Ou seja, poucos países conseguiram conquistar tantos territórios em tão pouco tempo, em uma guerra tão rápida. E aqui um detalhe importante, 20% do PIB de Israel, o PIB é o Produto Interno Bruto, tudo aquilo que o Estado de Israel produz, ele é destinado ao uso militar, sendo o maior do mundo em porcentagem. Então Israel teria, pelo que Israel arrecada, seria o maior uso militar do mundo. Houve também outros conflitos militares entre os árabes e os judeus. A Guerra dos 6 Dias não foi o único conflito. Mas esse com certeza foi o mais impactante. Foi o que teve o final mais importante e que desdobrou os acontecimentos mais importantes também. Vocês podem ficar à vontade para pesquisar os outros conflitos, tem uma série deles. E como estamos nos aproximando da reta final de nossas aulas, não vai dar para abordar todos. Então, essas são nossas referências. Eu adicionei as 2 matérias, tanto a da BBC quanto a do Globo. Fiquem convidados para visitar essas matérias e que os textos são muito bem escritos e vocês vão gostar bastante. Então, por hoje é isso. Muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos e nos vemos na próxima aula.